Olá, futuros calouros, eu sou a professora Mariana Porcota e sou professora de Física C e hoje então a gente vai ter a aula 7, que é de indução eletrostática. Só para relembrar o que a gente estava vendo nas aulas anteriores, que era indução ou influência eletrostática, certo? Para que haja indução, então eu tenho que ter um corpo neutro, que normalmente é neutro, mas ele também pode estar eletrizado, e eu tenho que ter um corpo que vai induzir então a redistribuição de carga nesse corpo neutro, no caso que é o induzido, certo? Então, eu tenho meu corpo neutro e tenho a aproximação desse corpo que está carregado, ok? Ele vai chegar a uma distância suficientemente pequena para que o campo elétrico de um interaja com o campo elétrico do outro, tá? E haja essa redistribuição de carga. É importante frisar que aqui eu tenho um corpo neutro e aqui ele também está neutro. As cargas dele se redistribuíram, mas ele não deixou em momento algum de ser neutro, tá? Ele só vai deixar de ser neutro quando ele for eletrizado, tá? Ele pode ter eletrização por indução, pode ter eletrização por contato, eletrização por atrito, como a gente já viu lá na aula 2, tá? Mas ele, então, aqui não foi eletrizado, então ele continua assim sendo neutro, ok? E aqui no passo 3, o meu indutor, que é o bastão, tá? O corpo carregado, ele se afastou do meu induzido, que é o corpo neutro, e tudo voltou à normalidade como era antes, tá? As cargas se redistribuíram e voltaram aos seus respectivos lugares, né? E fim, ok? Essa é a indução, tá? É assim que acontece. Lembrando novamente, esse corpo neutro, então, ele pode ser neutro, mas ele também pode estar carregado. A maioria dos exemplos, o meu induzido vai ser neutro, tá? Mas isso não é regra. Só para frisar, então, as atrações possíveis, tá? Podem ser de uma carga negativa ou positiva, tá? Negativa e positiva, então um está carregado no sinal de carga e o outro com outro sinal de carga. Positiva e neutra, como o exemplo que a gente tem aqui, e carga negativa e neutra, certo? Aqui o exemplo, então, como que acontece a indução na prática, né? Então, eu aproximo esse bastão, a redistribuição de carga, afasto o bastão, volta ao normal. Fim, ok? Nos elementos correspondentes, eu preciso necessariamente que os dois corpos eles tenham cargas de sinais distintos, ou seja, um esteja carregado negativamente e o outro positivamente, tá? Eu não posso ter corpos de cargas de sinais iguais, tá? Isso então foge da regra, enfim, e eles não são elementos correspondentes. Elementos correspondentes têm cargas de sinais opostos, tá? E nessa região, então, onde eles estão interagindo mais fortemente, onde eles estão com uma proximidade maior, tá? Eu vou ter mais linhas do campo elétrico, como a gente já viu anteriormente, ok? E essa região, então, ela vai se chamar tubo de força, certo? Aqui é onde a interação vai ser maior e eu vou ter a maior atração entre esses dois corpos. Os tipos de elementos correspondentes, né? Eu tenho a parcial ou total, tá? Na parcial, eles têm que obrigatoriamente ter cargas de sinais iguais, como eu já falei, tá? E só que eu tenho o módulo de carga de um corpo é maior que do outro, ou seja, B precisou usar uma determinada quantidade da carga que ele dispõe no corpo para induzir A, ok? Mas sobrou aqui, ó, tem um excedente de carga, beleza? Então aqui eu induzi esse cara parcialmente, certo? E aqui na indução total, então eu tenho o meu corpo A, que é o indutor, e ele está induzindo o B. O B pode ser uma circunferência, uma esfera, e assim vai, tá? Então, o A é o corpo induzido, é o corpo que está carregado inicialmente, né? E ele induz, então, B, tá? Toda essa região branca em volta de A aqui, né? É o tubo de força, porque aqui elas estão se correspondendo, né? Por todos os lados, ok? Na eletrização por indução,
Para relembrar também, coloquei então um resumo com os principais pontos. A gente já viu ela lá na aula 3, tá? E vamos relembrar ela aqui para que a gente consiga então, né, atingir o objetivo da aula de hoje, que é entender como funciona o eletroscópio, ok? Mas é importante frisar que eu acho que é uma coisa que vocês sempre confundem, tá? Eletrização por indução é bem diferente de indução, ok? Indução, nenhuma carga de nenhum dos corpos é alterada, só a redistribuição das cargas no corpo, ok? Já na eletrização, a carga do induzido muda. Para que haja eletrização, ela passa por uma indução, tá? Então, só constando, né? Aqui eu tenho o meu indutor e eu quero eletrizar o meu induzido, tá? Eu quero mudar a carga do meu induzido, que agora é neutra, e ela vai ser uma outra carga. Essa outra carga já dá pra gente prever qual vai ser uma carga positiva, porque a resultante, né, o valor de carga de B sempre vai ser diferente do valor de indutor, tá? Então, aqui elas se aproximam, tá? E daí, a redistribuição de carga até aqui é indução. A partir de agora é eletrização, ok? Então, esses dois primeiros passos é indução. Para que haja eletrização, passa por indução. Agora, nosso terceiro passo, então, eu eletrizo propriamente dito, então, o corpo B, tá? Eu conecto ele ao terra. Conectar ao terra pode ser encostar no chão, colocar um condutor, que é o terra, encostar nele, tá? Eu posso funcionar como um terra também, enfim, tem N formas, né, de tirar o excedente de carga desse corpo, tá? E aqui nesse caso, então, ele conectou o terra, esse excedente de elétrons que estava aqui na extremidade dele, certo? Que A estava repelindo, então foi embora, eu conectei ao terra, esse elétron foi embora, desconectei ao terra, e daí, depois de tudo isso, afastei A, tá? Então, agora, né, B ficou carregado positivamente e A não mudou nada. Vocês podem ver, então, em todos os casos aqui, que A ele tá igualzinho e nunca vai acontecer nada com o indutor, sempre com o induzido, tá? Ele começou inicialmente neutro e terminou a história positivo. Quando A e B se afastam uma distância que um não interage mais com o outro, as cargas de B, né, elas se redistribuem na superfície do corpo igualmente, ok? Elas não ficam reunidas, então, num cantinho como estava ali no passo 3, certo? Para ilustrar, então, o que aconteceu no slide anterior, eu tenho um bastão, aproximei de um cara neutro, tá? Houve essa redistribuição de carga, conectei ao terra, o excedente de elétrons foi embora, tirei o terra, afastei o bastão, ficou carregado positivamente, certo? É exatamente assim que funciona a eletrização por indução, tá? E, por último, tá? Os eletroscópios. Existem vários modelos e tipos de eletroscópios disponíveis, mas esses dois aqui, que é o eletroscópio de pêndulo e o eletroscópio de folha, são os mais utilizados, tá? Por ele ser simples, você consegue reproduzir essa experiência em casa, ok? Se você estiver desconfiando e falar assim, será que é exatamente assim que acontece? Você pode montar na sua casa que vai funcionar assim, tá? Ele é super simples e dá boa, tá? Então, vamos começar pelo eletroscópio de pêndulo, tá? Ou pêndulo eletrostático, ele tanto faz chamar por um ou por outro, tá? O que acontece? Tem aqui uma base, né? Uma haste que segura ele. E aqui eu tenho um fio que é isolante, tá? É um barbante ou qualquer coisa do gênero, ele tem que ser isolante, tá? E essa esfera leve. Essa esfera leve, né? Se eu for reproduzir, por exemplo, esse experimento em casa, eu posso ter uma bolinha de isopor envolta por papel alumínio ou um amassado mesmo de papel alumínio, aquele lá que você, né, usa lá na cozinha. Então, é isso aí, enfim, é só isso o pêndulo eletrostático. E como ele funciona, tá? Ele está neutro, porque eu encostei nele, ou conectei ao terra, enfim.
Então, se ele está neutro e eu aproximo um corpo neutro, não vai acontecer nada, tá? Vai ficar lá, paradão, como se nada tivesse acontecido, ok? Porém, se eu aproximo dele um corpo eletrizado, eles vão se atrair. Esse corpo eletrizado, ele pode ser positivo ou negativo, tanto faz, tá? Vai sempre haver essa atração. Mas eu não quero saber se o corpo está eletrizado. Eu quero saber se ele está eletrizado positivamente ou negativamente. Para que eu tenha, então, mais detalhes, né, do que está acontecendo aqui, eu tenho que eletrizar o meu eletroscópio por um sinal de carga que eu já sei, tá? E conforme a gente viu lá, né, na aula 2, eu tenho como saber, através da série triboelétrica, qual o sinal de carga após a fricção, lá, enfim, né, você pode fazer aquilo. E vou descobrir, então, e sei qual o sinal de carga que eu vou ter no meu eletroscópio, tá? Enfim, voltando aqui pra cá, né? Quando eu tenho, então, esse meu eletroscópio com sinal de carga que eu sei qual é, ele pode estar carregado positivamente ou negativamente, eu sei que ela pode ter atração ou repulsão, certo? Porque agora eu tô trabalhando com cargas, né? Sinais iguais ou distintos. Quando eu tenho cargas de sinais distintos, ele vai haver atração. Por exemplo, o meu eletroscópio está carregado negativamente, tá? Então, se eu aproximo um bastão positivo, eles vão se atrair. E se eu aproximo um bastão negativo, vão se repelir, ok? É exatamente assim que faz a análise, tá? Eu tenho agora, então, o eletroscópio de folhas. Ele funciona para verificar exatamente as mesmas coisas, só que a análise que você faz é um pouquinho diferente, tá? O que acontece? Aqui eu tenho, então, um invólucro translúcido, ou seja, um pote de vidro, tá? E aqui eu tenho uma tampa, uma rolha, qualquer coisa que seja isolante. Tenho aqui uma haste metálica, beleza? Aqui eu tenho duas folhas metálicas muito finas, ou seja, 2 pedaços de papel alumínio. E aqui eu tenho uma esfera metálica, tá? Essa esfera metálica, lá aproveitando o exemplo do slide anterior, pode ser uma esfera de isopor, né, envolta ali com papel alumínio, ou um amassado de papel alumínio que vai dar na mesma no final das contas, tá? É assim que é um eletroscópio de folhas. E como ele funciona, tá? Ele funciona assim, ó. Se eu aproximo uma carga, um corpo eletrizado tanto positivo quanto negativo, vai haver a redistribuição de carga no corpo, tá? Então, aqui a esfera vai ficar com sinal de carga. E como que eu vou ver se eu sei se ele está positivo ou está eletrizado positivamente ou negativamente? Eu não vou saber, só vou saber se ele está eletrizado. Porque as perninhas aqui vão abrir, tá? Essas folhas ali, né, vão abrir. Então, aqui, quando eu aproximo um corpo positivo, aqui na esfera concentra as cargas negativas, no outro extremidade do corpo, as positivas, tá? E positivo repele positivo, então essas lâminas muito finas e leves, elas vão se distanciar, tá? O mesmo acontece, então, quando eu aproximo, então, um corpo negativo, a esfera aqui vai ficar carregada positivamente, e as perninhas aqui negativas, elas vão se afastar, porque negativo repele negativo, tá? É assim que faz a análise. Ai, mas eu quero saber como que, se o corpo que eu tô aproximando, ele é positivo ou negativo. Não quero saber se ele tá carregado, tá? Então, vamos lá. Você eletriza o teu eletroscópio e ele vai ficar carregado com uma determinada carga. Só que, quando ele fica carregado com uma determinada carga, ele já vai ficar assim, que nem aqui na sua fotinha, tá? Quando ele tá neutro, ele fica aqui, com as lâminas fechadinhas, tá? E quando ele tá carregado, já fica com as folhas aqui mais abertinhas, tá? Agora, se eu aproximo um corpo carregado com o mesmo sinal, ou seja, positivo aqui, tá? Essas perninhas aqui, que já estão afastadas, vão se afastar mais ainda, tá? Elas vão ficar bem afastadas. Já se eu aproximo aqui um corpo negativo, ou seja, de sinal oposto, essas perninhas aqui vão se aproximar, elas vão dar uma fechadinha de leve, ok? É isso que acontece, tá? Então, aqui um pouco para ilustrar, tá? Aqui eu tenho a indução de um eletroscópio neutro,
tá? Então, aproxima aqui o bastão carregado e as perninhas abrem aqui, tá vendo? Assim eu sei que esse cara tá eletrizado. E aqui, como eletrizar aquele eletroscópio, tá? Como deixar ele carregado positivamente ou negativamente. Você pode ver aqui que depois que ele tá carregado, as perninhas já ficam um pouquinho abertas, ok? É assim que faz, beleza? E para finalizar, eu tenho 2 exercícios, exercício 3 e 6 da apostila. Então, pega lá a apostila e acompanha, beleza? Fala assim: uma partícula com carga positiva de 5 vezes 10 a menos 6 coulomb é colocada no centro de uma esfera metálica oca de raio R1, R2 descarregada. Ou seja, essa esfera azulzinha aqui que ele está se referindo, ela está neutra, né? As quantidades de cargas que se acumulam na superfície interna e externa da esfera valem respectivamente, tá? Então, vamos analisar a figura aqui. Eu coloquei no centro dessa esfera, dessa esfera neutra, tá? Eu coloquei uma carga positiva, ok? Positivo vai atrair negativo e vai repelir positivo, como a gente já falou trocentas vezes até agora, certo? Então, positivo vai atrair negativo, então vai se concentrar toda nesse raio 1 aqui, cargas negativas, e o mais longe possível, cargas positivas, ok? E qual vai ser esse valor de carga, tá? Como eu tenho um corpo neutro, então as cargas que elas vão ser atraídas para o R1 ou repelidas até o raio 2, tá? Elas são do mesmo valor da carga inicial, ou seja, 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, se aqui eu tenho uma carga de 5 vezes 10 a menos 6 coulomb positiva, aqui eu vou ter o mesmo valor negativa e aqui o mesmo valor positiva distribuído, então, por todo esse raio, tá? A minha resposta, no final das contas, vai ser a C, que aqui no meu raio 1, então, vai ser uma concentração de carga negativa, e no raio 2, concentração de carga positiva. No exercício 6, fala assim: eletriza-se por atrito um bastão de plástico com um pedaço de papel. Aproxima-se em seguida um bastão de um pêndulo eletrostático eletrizado e verifique-se o que ocorre uma repulsão. Em qual das alternativas da tabela abaixo a carga de cada elemento? Na seguinte ordem: papel, bastão, pêndulo. Corresponde a essa descrição, tá? Então, aí, você tem que usar um pouquinho a sua imaginação, mas para ajudar, né? Vamos pegar aqui a nossa série triboelétrica, porque ele falou assim: tem um bastão, um pêndulo e um papel. Fricciono bastão no papel e depois aproximo o bastão do pêndulo que é repelido, tá? Então, vamos analisar por partes, tá? Eu tenho fricção de papel com bastão. Para relembrar o que acontece, a gente pega a nossa série triboelétrica que a gente viu lá na aula 2, ok? E você vê que após fricção desses dois caras, eu tenho papel fica positivo e o bastão, que é de plástico, fica negativo, tá? Polipropileno é plástico. Então, o meu papel vai ficar positivo e o meu bastão negativo. Já meio exercício já está resolvido, tá? E qual vai ser, então, o sinal do pêndulo se eu não sei? Porém, eu sei que o bastão repele o pêndulo. Acontece exatamente como está nessa figura aqui, tá? Eu aproximo o meu bastão, que está negativo, e repele o meu pêndulo. Então, se eles estão se repelindo, quer dizer que eles têm cargas de sinais iguais, tá? Então, eu sei que o papel vai ser positivo, o meu bastão negativo e o meu pêndulo negativo, tá? Minha resposta correta vai ser a E. E acabou. Assistam a videoaula, resolvam os exercícios, tirem as dúvidas, é importantíssimo, tá? E os slides vão estar lá no Classroom, como sempre. Boa semana para vocês, bons estudos e até semana que vem. Tchau!